Oi, hoje a gente vai falar sobre linhas de transmissão. Meu nome é Júlia. Meu nome é Letícia. E a gente vai falar sobre o circuito equivalente. Mas para a gente entender isso, a gente precisa primeiro falar o que é uma linha de transmissão, né? A gente está falando de uma linha que vai transmitir, no caso, uma corrente muito alta, com tensões elevadas, e por isso ela vai ser transmitida, né, num condutor. Quando ela for transmitida num condutor, a gente precisa perceber que o solo também vai ser um condutor. E aí a gente vai poder considerar esse ar aqui um dielétrico. A gente vai modelar esse sistema, certo? Então, como é que a gente modela? A gente tem que considerar as perdas tanto no fio, então vai chamar essa perda de R, né, para uma resistência R. A gente vai ter que considerar as perdas do dielétrico. Essas perdas a gente chama da constante G. E são representadas por essas resistências do nosso circuito. Essa é a resistência R e essa daqui é a G. Percebe que, como a gente está falando de dielétrico, a gente já colocou o capacitor e o indutor aqui. O que acontece? Como a gente está falando de linhas aéreas, esse G daqui ele é desprezível. Então a gente vai chegar nesse circuito equivalente. A gente quer relacionar qual é a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. E a corrente, né, de entrada e a corrente de saída. Percebe que aqui é o Rzinho, né? Aqui é uma inductância L e aqui é um capacitor C. A gente pode falar que isso daqui é a nossa impedância Z e isso daqui vai ser a nossa admitância Y. Por que eu estou botando letra minúscula? Porque isso daqui é para o intervalo pequenininho, né? Δx da nossa linha. Se eu quiser analisar a linha inteira, eu vou falar que ela tem um comprimento, vai ser Lzinho. Então, eu vou falar que Zzão vai ser Zzinho vezes L, que vai ser a nossa impedância total, e Yzão vai ser Yzinho vezes L, que é a minha admitância total. Eu não posso esquecer constante de propagação, que vai ser uma relação entre esse Z e esse Y. Então, a gente fala que a minha constante de propagação, a gente chama da letra gama, vai ser raiz de Zzinho vezes Yzinho. Tudo bem? E a gente tem a minha impedância característica, que vai ser o meu ZC é igual a raiz de Z sobre Y. Essas fórmulas aqui, na realidade, todas essas são muito importantes, tudo bem? Tá, então a gente vai para outra parte. Tá, então dado que a gente modelou nossa linha, a gente vai para os cálculos dos parâmetros, que são os coeficientes da nossa relação entre a tensão de entrada e a corrente de entrada e a tensão de saída e a corrente de saída. Vocês viram isso no vídeo anterior, que está mais bem explicado, então eu só vou jogar aqui. A gente sabe que o A vai ser o cosseno hiperbólico de gama L. Olha, não pode esquecer do gama L, né? Então vou deixar isso aqui do ladinho para a gente não esquecer. Aqui vai ser ZC vezes o seno hiperbólico de gama L. Aqui vai ser 1 sobre ZC vezes o seno hiperbólico de gama L. E o D, eu já coloquei aqui, vai ter o mesmo valor do A, ou seja, vai ser também o cosseno hiperbólico de gama L. Tudo bem? Tá, isso aqui não pode esquecer, a gente vai deixar isso daqui bem gravado, porque a gente vai usar muito para o modelo π. Tá, então a gente começa falando da linha média, né? Mas o que seria uma linha média? Uma linha média é quando a gente tem uma linha que tem um tamanho, ou seja, o nosso L, né? Ele está menor do que 250 e ele é maior que 80 quilômetros, isso, né, gente? Não pode esquecer. E esse modelo a gente chama do π nominal. Então, eu vou botar aqui em cima para ficar bem. Como é que vai funcionar isso? A gente vai tentar simplificar. A gente vai olhar isso daqui como se fosse o Zzão. E isso daqui, a gente vai botar a capacitância dos dois lados como se fosse um Y sobre 2. Eu vou encontrar, então, vou escrever essa relação daqui em função desses termos. Mas como? Como é que eu vou sumir com esse cosseno hiperbólico? Bom, uma linha média, eu posso aproximar esse cosseno hiperbólico, que eu posso expandir ele, né, na função hiperbólica, eu aproximo com os dois primeiros termos. Então, se você perceber aqui a nossa função hiperbólica, o cosseno ele começa com 1 mais raiz de zy ao quadrado sobre 2 fatorial e continua consequentemente. Como a gente está falando de uma linha média, a gente vai aproximar com os dois primeiros termos. Então, a gente vai pegar só esses termos daqui. A gente tem as funções hiperbólicas e vai ser assim que a gente vai fazer essa aproximação. Então, se você perceber nessas contas daqui, a gente vai chegar exatamente numa relação entre o A, o Z e o Y. 1 mais ZY sobre 2. O B vai ser o próprio Z. O C vai ser o Y. 1 mais YZ sobre 4. E o D vai ser exatamente igual ao A. Então, vai ser 1 mais ZY sobre 2. A gente tem que ficar atento só às unidades, né? A unidade do B vai ser ohm e a unidade do C vai ser S, Siemens, né?
Tá, a gente tem que perceber que o A e o D não têm unidade. Então, esse vai ser o cálculo do nosso modelo binominal, tudo bem? A gente vai usar sempre direto aqui, a gente não precisa pensar em cosseno hiperbólico nem seno hiperbólico. E aí? Agora a gente vai ter um modelo de uma linha longa. A linha longa vai ser quando o L for maior que 250 km. E esse modelo é o modelo que a gente chama de π equivalente. Tá, então a nossa ideia é manter as mesmas fórmulas do modelo do binominal. Só que acontece, como é uma linha longa, algumas coisas vão mudar. Então, o Z que eu usava para linha média não vai poder ser o mesmo Z para linha longa. Então, a gente vai ter que descobrir qual é essa relação. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai igualar esse A daqui. Vocês lembram da linha geral, que a gente tinha que isso era igual ao cosseno hiperbólico? Então, eu vou igualar esse termo ao cosseno hiperbólico, fazendo dessa forma daqui. E quando eu fizer isso, eu vou conseguir descobrir uma relação entre o Y e os reais Z e Y, né, da nossa linha. E a mesma coisa eu vou fazer com B. Então, como é que ficaria mais ou menos? A gente começa fazendo do seno hiperbólico. Então, a gente vai descobrir essas relações daqui. Tudo bem? E aí, com isso, a gente está descobrindo uma relação entre Z' e a impedância característica e os outros parâmetros que a gente já tem da nossa linha para uma linha qualquer. E a gente, com esse valor, a gente consegue calcular quem vai ser o nosso Y'. Tudo bem? Então, o nosso Y' está chegando aqui. Chegando à seguinte fórmula. A gente vai chegar aqui, y' sobre 2 vai ser igual ao nosso y sobre 2 vezes tangente hiperbólica de γ sobre 2 dividido por γ sobre 2. Percebe que esse fator daqui é o que está diferenciando o nosso y' sobre 2 do meu y', do meu y. E a gente chama isso de fator de correção. A mesma coisa vai acontecer com o nosso z'. Vai ficar em função da impedância característica, seno hiperbólico de γ sobre 2 e γ. E isso daqui também vai ser o nosso fator de correção. Tá, quando a gente fala de uma linha curta, eu estou falando de uma linha onde o L vai ser menor do que 80 km. Quando acontecer isso, na nossa expansão do nosso cosseno hiperbólico, a gente vai precisar usar o primeiro termo. Bom, se a gente perceber aqui o primeiro termo é 1, então a gente vai poder perceber que isso daqui vai valer 1. E a gente vai fazer a mesma coisa para os demais. A gente vai aproximar esse γ por um valor muito pequeno, que a gente pode considerar esse seno de γ aproximadamente γ, e o cosseno de γ a gente vai aproximar por 1. E esse z, ele é raiz de z sobre y. Quando a gente fizer as contas, a gente vai chegar que o valor desse b, ele é equivalente a z, esse z aqui, que a gente vai ter na nossa linha curta. Quando a gente fizer as contas com esse ZC aqui e esse seno igual a γ, a gente vai poder chegar num Y. Mas o Y aqui, vocês podem ver na representação da linha curta, ele é igual a 0. No parâmetro D, ele é igual ao parâmetro A, como a gente já viu nos parâmetros, e então ele é igual a 1. É isso. Sobre a linha curta, essa é a aproximação. Ou seja, a gente percebe que a gente sai de um caso da linha geral, onde a gente tem parâmetros com cosseno hiperbólico, senos hiperbólicos, e a gente chega no caso da linha curta e da linha média. Percebe que eu não vou colocar aqui a linha longa, porque a linha longa ela vai ter exatamente essa fórmula, só que com z', y', que a gente já aprendeu a calcular. E a gente chama esse modelo daqui do modelo binominal, e o modelo da linha longa vai ser o modelo da π equivalente. Tudo bem? Então tá tudo bem.